Olá, pessoal! Como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo no canal das Duas Recrutadoras. A gente tá cada dia mais chique, né, gente? Eu sou a Má, sou uma mulher preta de cabelo crespo repartido ao meio na cor castanho escuro. Estou utilizando um piercing prata no septo e a minha camisa é uma camisa de botão toda preta. No meu fundo temos uma parede branca, acima da minha cabeça duas prateleiras com alguns enfeites de escritório e livros voltados para recrutamento e seleção, e do meu lado esquerdo temos uma plantinha bem verde aqui, viva, para alegrar o nosso cenário. E se você está aqui hoje assistindo a mais esse vídeo, eu tenho certeza que, assim como nós aqui das Duas Recrutadoras, você também deseja reposicionar o mercado nacional de recrutamento como parte vital e estratégica do negócio. E a gente só consegue fazer isso, claro, evoluindo o nosso conhecimento. Então é isso que a gente vai fazer hoje mais uma vez. Hoje a gente tem um assunto meio polêmico para tratar com vocês aqui nesse vídeo. Ele é basicamente o principal causador de insônia de qualquer pessoa recrutadora, aquele que já traz uma angústia no coração só da gente falar o nome: dados. Mas antes da gente chegar no conteúdo, já vou pedir para você deixar o seu like e se inscreve aqui no canal, gente. Pra gente é muito importante que esse canal cresça e a gente consiga trazer cada vez mais conteúdos relevantes para você aprender junto com a gente. E para a gente começar a falar de dados, desse tema, assim, que é um pouco traumático para algumas pessoas, nada melhor do que trazer a minha própria experiência para contar para vocês. E engana-se quem acha que só porque eu ensino sobre dados aqui dentro das Duas Recrutadoras, eu gosto desse tema, tá? Por esse plot twist, ninguém esperava. Gente, mas bora lá. Eu sempre fui uma pessoa muito de humanas, assim. Acho que a maior frustração da minha vida foi ter entrado no curso de psicologia e ter feito 3 semestres de estatística. A gente ficava lá estudando aquilo, assim, só para vocês terem uma ideia, a minha menor nota do Enem foi ciências exatas, tá? Vamos deixar baixo, ninguém vai utilizar isso para poder, né, me julgar, mas assim, só para vocês terem uma ideia, não gosto, nunca gostei, mas através de uma necessidade, não só uma necessidade de negócio, da área de recrutamento, mas uma necessidade de desenvolvimento profissional. Eu aprendi a lidar com esse tema de uma forma mais saudável, sendo menos reativa e tentando entender o propósito disso tudo para garantir que eu conseguisse utilizar ali no meu dia a dia com menos sofrimento, sabe? Mas vamos lá. Eu comecei a considerar olhar para dados na minha vida e mudar esse relacionamento no meu primeiro e único estágio, na verdade, dentro da área de RH, que já foi um estágio voltado para recrutamento e seleção, e ali eu fiz meio que uma espécie de job rotation, né? Eu fui vendo um pouquinho de cada área. Esse estágio era dentro de uma empresa gigante aí, tradicional do ramo de energia. E pensa que a gente tinha uma volumetria absurda de vagas, assim, que a gente lidava tanto com vagas corporativas, mas principalmente com vagas ali muito de campo, operacionais e etc. E tudo era feito em planilha. A gente até tinha uma ATS, né, que é um sistema que gerencia o processo seletivo e candidaturas, mas, gente, pensa numa ATS desafiadora, tá? Desafiadora. Eu não vou citar nomes para preservar aqui, né, marcas, mas não é essa que vocês estão pensando, eu sei que tem na cabecinha de vocês. Mas assim, juntando isso ao fato da gente trabalhar com um volume alto de dados, era tudo em planilha. Em planilha. Todo o controle ali de pessoas contratadas em processo, basicamente a gente fazia em planilha. No final, gente, era tudo um grande desafio, assim. Só quem vivenciou já o processo de recrutamento ali em alto volume, uma grande quantidade de vagas, sabe o quanto é difícil rastrear, controlar dados, e principalmente quando você tem ferramentas ali ou que você não está familiarizada ou que não são propriamente as melhores ferramentas para aquilo. Mas seguimos. Na época, eu lembro que eu recebi um desafio que era cuidar de uma planilha ali das pessoas que haviam sido contratadas. E aí eu precisava fazer um processo de PROC-V para comparar pessoas contratadas versus pessoas que tinham se aplicado no nosso banco de talentos para entender quem do banco de talentos a gente já tinha contratado e vice-versa. Era mais ou menos isso. E eu tinha muita proximidade com uma pessoa da área de treinamento e desenvolvimento, se eu não me engano, na época era uma pessoa especialista, e ele me ajudava bastante, assim, me mentorava muito. E aí, nesse momento, eu fui até ele e falei, olha, eu preciso fazer um PROC-V, não sei, nunca vi, é de comer, o que é PROC-V, né?
E aí ele me explicou, me ajudou e etc. Mas ele me disse nessa época uma frase que eu nunca vou esquecer, assim, que foi a frase que me fez refletir sobre o quanto olhar para esse cenário seria necessário para eu economizar tempo e desgaste na minha carreira dentro da área de recrutamento. Ele falou a seguinte frase: ferramentas de dados como essa planilha, Marta, tem que trabalhar para você e não o contrário, não você trabalhar para ela. E aí na hora, né, no vucu-vucu ali, eu fiquei, gente, o que tá falando? E aí depois bateu, assim, nossa, realmente, eu preciso fazer com que essa planilha ou qualquer outra ferramenta de dados, elas trabalhem para mim no sentido de serem automatizadas, no sentido de me darem respostas sobre aquilo que eu preciso, e não eu ficar ali quebrando a cabeça e tendo que fazer tudo manual, enquanto eu poderia estar agindo de uma outra forma muito mais intencional e com mais propriedade em cima dessa ferramenta e desse dado, né? E aqui talvez a gente tenha um primeiro ensinamento dentro de toda essa história que eu acabei de contar. Se você não utilizar esses fragmentos, esses insights que você vai tendo durante a sua trajetória para se incomodar, nada nunca vai mudar na sua atuação, principalmente quando a gente está falando de um tema tão delicado quanto dados. Sabe aquela frase do nosso digníssimo Einstein? Insanidade é continuar fazendo sempre as mesmas coisas e esperando um resultado diferente. Hoje eu tô cheia das frases, né? Mas essa frase eu levo comigo, assim, no meu coração, todas as vezes que eu tô pensando em qualquer tipo de mudança. Porque toda mudança gera preguiça, né, gente? Vamos deixar bem claro aqui. A gente, quando precisa mudar de rota, a gente precisa transformar muito do que a gente já sabia, muitos paradigmas são quebrados, a gente tem que sair de um lugar, né, muitas vezes que estava confortável. Mas se a gente não faz nenhuma mudança, a gente não sai do lugar. E no fim, um incômodo meu, que era estar levando horas para fazer uma coisa, ou até não saber como fazer aquela coisa, me fez atinar para, nossa, eu preciso mudar esse cenário. E na época eu estava no começo da minha jornada, mas não importa o momento aí da sua vida profissional que você esteja, toda mudança, quando é uma mudança positiva ali, quando é uma mudança que vai te agregar principalmente, ela é muito bem-vinda, gente. E isso tudo, todo esse processo me levou a fazer o meu primeiro curso, né, mais focado assim em dados, depois ali do trauma da faculdade de estatística, com a matéria de estatística, melhor dizendo, que foi um curso voltado para Excel. Então eu fiz um curso básico e intermediário, na época não entendia como sendo necessário ainda fazer o avançado, mas isso vai também de cada pessoa. E eu fiz um curso que era presencial. Mas hoje, por exemplo, né, a gente sabe que existem realidades diferentes aí financeiras, de possibilidades de tempo, né, disponibilidade mesmo. E tem várias pessoas aqui no YouTube, vários professores, vários profissionais que dão cursos de Excel gratuitamente. Então já é um ponto aí que você pode, né, se você for uma pessoa que ainda não teve essa chance de se aprofundar um pouco mais em alguma ferramenta de dados, eu estou falando do Excel aqui, que foi o meu primeiro ponto de partida, mas existem outras até a nível de análise de dados melhor, né, tipo BI, etc. A gente tem pessoas aqui falando sobre isso de forma gratuita que você pode acompanhar. Acho que aqui o mais importante é que você utilize esse incômodo hoje que você sente muitas vezes em estar tocando uma coisa muito operacional, ter que ficar fazendo tudo muito manual, não ter controle dos seus dados para agir de forma diferente. E aí os caminhos, os meios, isso vai mudar para cada pessoa. E aí, gente, os anos foram passando, eu fui adquirindo também uma maior maturidade profissional, fui aplicando ali os conhecimentos que eu tinha adquirido, né, ao longo da jornada até então. Só que eu tive uma outra virada de chave muito importante, que eu acredito que foi até um pouco mais profunda, assim, que foi quando eu comecei a atuar como sócer. Gente, eu e a Nick, a gente fala sobre esse papel e sobre essa cultura dentro do nosso perfil desde o início, né? Ele nasceu com esse intuito inicial de unicamente olhar para sourcing, porque não é um mercado tão explorado a nível nacional, mas a gente entendeu que existem outras dores e, enfim, então a gente acabou optando por abrir um pouco mais o nosso leque de conhecimento passado para vocês e trocado, mas sourcing tem nosso coração. E esse é um cargo barra cultura, né? Em algumas empresas pode ser uma pessoa que é uma pessoa sourcer, como é no caso da nossa empresa. Em outras empresas pode ser mais uma cultura que é uma pessoa muito data-driven. Foi ali que eu comecei a ter muito mais contato com essa palavrinha, né? Com esse termo,
que é quando o buraco fica mais embaixo, assim. Não é só o dado pelo dado. Quando eu comecei a atuar como sourcer, era muito mais sobre um comportamento. Era uma forma de você lidar com o recrutamento. Então, você precisava desenvolver um perfil mais curioso, mais proativo, mais questionador, para você fazer as perguntas certas e aí, na sequência, você embasar o que você está enfrentando com dados. Então, nesse momento, eu senti que parte do que eu tinha aprendido até o momento estava ok, mas que agora eu teria um desafio extra, que era desenvolver uma maturidade relacionada a dados no quesito mais comportamental, mais de relacionamento mesmo com a coisa. Então, como eu falei, não era só mais o número pelo número, ou fazer uma automação numa planilha. Aqui era muito mais a forma como eu me posicionaria mesmo em termos de estratégia de carreira. Como eu gostaria que as pessoas me vissem e como eu gostaria também, né, de estar traçando a minha trajetória por empresas que tivessem essa preocupação em valorizar dados dentro do processo ali de RH, recrutamento e etc. E aí, como plano de ação, assim, na época, eu incluí isso tudo no meu PDI. Eu comecei a participar de muitos eventos, não só relacionados a dados dentro de recrutamento, porque ainda eram poucos, né? Mas também eventos relacionados a dados de forma geral, a sourcing, principalmente eventos internacionais. Na época, o meu inglês ele ainda não era tão desenvolvido, mas mesmo assim eu entrava para poder conseguir entender, utilizava ali ferramentas, né, de tradução simultânea. Então, assim, dava um jeito. E eu tinha também uma gestora que era muito, muito, muito parceira. Então, eu comecei também a me conectar muito com ela para poder ir pedindo direcionamentos e até verificando se ela podia me dar feedback sobre algumas coisas que eu criava. Então, eu comecei a criar uma casca também de uma pessoa que não era só uma recrutadora, assim, era uma parceira de negócio. Era uma pessoa mais consultiva e propositiva. E isso tudo focado também em como a gente conseguia trazer dados que embasassem os meus argumentos no momento das trocas com BPs, com hiring managers, com meus pares e por aí vai. E aqui chegamos a mais um ensinamento dentro dessa segunda parte de trajetória que eu contei para vocês. Não importa se você gosta ou não de algum tema, não importa se você ama dados ou não ama dados, como é o meu caso. O que importa é você saber o propósito disso a nível de agregar valor que tem para sua vida e você conseguir traçar planos de ação para chegar no seu objetivo final em relação ao tema. Então, se hoje você é uma pessoa que, putz, não curto muito o tema, tenho dificuldade, quais as primeiras ações que você pode tomar para começar a ir quebrando essas barreiras? Seja fazendo um curso, seja trocando uma ideia com algum colega, algum par de negócio. Então você vai caminhando nessa esteira entendendo o propósito disso. Eu acho que a todo momento na nossa vida uma coisa que a gente deixa muito de lado é propósito e contexto. Né? A gente vai fazendo tudo muito atropelado, RH principalmente, né? Tudo urgente, então a gente vai numa loucura. E a gente às vezes esquece de dar um passo para trás e entender, poxa, por que eu estou fazendo isso? Por que é importante olhar para dados? E a partir dessa pergunta você vai começar a entender de, putz, aqui eu preciso descer um pouco mais, porque realmente eu acho que faz muito sentido, vai agregar muito. Minha liderança já tem cobrado por isso, o mercado tem cobrado por isso. Eu quero ser uma pessoa mais conectada com o recrutamento 5.0 que a gente tem falado, né? Inclusive, por falar em recrutamento 5.0, as duas recrutadoras vão estar dando uma aula gratuita sobre esse tema agora no dia 4 de novembro, gente. Recrutamento 5.0 tem tudo a ver com isso tudo que a gente está conversando. É o recrutamento da nova era do RH e, claro, traz todo um novo posicionamento de carreira para dentro desse mercado. Então, se hoje você quer ser uma pessoa que destrava esses conhecimentos, esteja nessa aula, porque vai ser uma aula prática novamente. A gente vai trazer cases de mercado para contribuir. Então se inscreva, a aula vai ser aqui no YouTube mesmo, gratuito, online, ó. Mamãozinho com açúcar só para você, às 19 horas no dia 4 de novembro. E aí eu tava refletindo aqui sobre um terceiro ensinamento que eu acho que conecta os dois pontos de vivência que eu mencionei para vocês em relação a essa minha quebra de paradigmas e aproximação a dados. Todo momento eu fui mencionando que eu me relacionei com pessoas que pudessem me ajudar. E aqui a gente tem um grande ensinamento que é: se aproxime de pessoas que vão elevar a sua régua naquilo que hoje para você é um gap de desenvolvimento.
Às vezes a gente vai colocando a culpa em um monte de coisa pra gente não conseguir desenvolver alguma habilidade, né? Ah, eu não tenho dinheiro, ah, eu não tenho tempo, ah, eu não sei quem que fala sobre isso. E às vezes a gente esquece que podem existir pessoas do nosso lado, colegas nossos, pares, familiares até, que podem nos ajudar naquele ponto. Então, que tal tomar um cafezinho com essa pessoa? Que tal se aproximar dessa pessoa, entender ali com ela como que ela consegue agregar para você e você também agregar para ela, né? Porque com certeza dados pode ser um gap para você hoje, mas você deve ter alguma outra skill ali, alguma outra habilidade que pode agregar na vida de outra pessoa. Então, é sempre essa troca constante e muito saudável. E assim, eu sei que é muito difícil, muitas vezes, a gente assimilar todas as novidades que estão chegando no recrutamento, né? Tava conversando sobre isso recentemente no meu time, assim. O quanto as coisas estão evoluindo. Antigamente era só fechar vaga. Hoje em dia não é só fechar vaga, né? Hoje em dia é como você fechou essa vaga, para quem você fechou essa vaga, por que você fechou essa vaga, qual o impacto que essa vaga vai causar no negócio ou causou. Então, como você pode agregar de N formas, e a gente precisa agradecer por isso, né? A gente tem lutado para a área de recrutamento ter um posicionamento aí mais próximo ao nível estratégico do negócio. Então, é o momento também da gente olhar para a gente de forma bem autocrítica e entender como que a gente pode melhorar e evoluir e, assim, abrir o coração para temas que muitas vezes são mais intragáveis, sabe? Como dados são para algumas pessoas. E é isso, gente. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui das Duas Recrutadoras. Não deixem de se inscrever para a nossa aula gratuita do dia 4 de novembro para você entender muito mais a fundo sobre esses temas que a gente está tratando aqui nesses vídeos. Você vai ter o link da inscrição aqui na descrição do vídeo. E assim, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. São só 3 coisinhas que eu tô te pedindo. Mas é muito importante para a gente continuar crescendo e agregando valor para você e para a gente nessa carreira, nesse mundo doido aí que é o recrutamento. Beijo e até a próxima!